ano estamos comemorando os 25 anos da nossa igreja e não poderíamos deixar de celebrar aqui no programa Batom e Bate-Papo também. No programa de hoje iremos receber algumas irmãs que estiveram conosco desde o início da videira, mas que hoje estão em outras cidades estabelecendo o reino e ministrando o Evangelho da Graça. Então, hoje iremos receber e ouvir algumas pioneiras no nosso Batom e Bate-Papo. Fique conosco e veremos tudo o que Deus fez anos atrás e continua fazendo. Eu sou a pastora Zanilda, esposa do pastor Wilson Silva, que é membro do Conselho Apostólico. Hoje nós estamos morando em São Paulo e nós acompanhamos o estado todo de São Paulo, acompanhamos Europa, Japão, Guiné-Bissau. Chegamos aqui, não existia ainda a Igreja Videira, era núcleo do Jardim América, isso foi em 99. E nós estamos aqui por conta de uma palavra que Deus deu para o meu marido, que ele andaria com o pastor Luísio, e desde então nós estamos firmes aqui. Os meus primeiros anos foram anos maravilhosos, que como eu estava aqui presente no primeiro tempo, né, a igreja era num galpão, depois abriu um outro galpão, depois o terceiro galpão, e eu lembro que era muita emoção, porque nós participávamos de 3 cultos. Culto da manhã, culto à tarde, voltava à noite. E era muito bom fazer parte de tudo isso, a igreja crescendo, avançando. Participei de várias campanhas, do tijolinho, compre a sua cadeira, compra a cadeira para mais alguém que vai chegar. Então, é muita alegria participar de tudo isso e de ver, olhar para trás e ver o quanto nós crescemos. Eu fui enviada para São Paulo depois de 2 anos, que nós estávamos lá do outro lado, na dela ali, né? E então eu não participei do momento aqui, desse prédio aqui. 2 anos depois a gente estava lá em São Paulo. Foi também um grande desafio, né, de ser enviado para lá, mas não é exatamente um sonho, mas a gente que tem um compromisso com Deus e de fazer parte desse chamado, a gente tem que estar disponível para qualquer lado que a gente for enviado, né? Então foi um pouco assustador de eu pensar que eu nunca ia sair daqui de Goiânia, assim, né? E meu marido sentou com o pastor Luísio e de repente, dentro de um mês, eu já não estava mais aqui em Goiânia. Outro desafio foi quando nós recebemos então o pedido para nós irmos para fora, né? Alçar voos mais altos. E com a disposição do nosso coração para servir outras nações, nós, depois do estado de São Paulo, então, nós fomos para a Europa, já tem mais ou menos uns 10 anos que nós já estamos liderando a Europa, e depois a África, né, o Guiné-Bissau, e o mais novinho, né, do nosso trabalho é o Japão, que nós já temos igreja, já temos células, e nós temos visto o grande mover de Deus em todo esse ministério que Deus nos chamou para fazer. O meu sentimento é de muita alegria de fazer parte de um ministério tão grande como o ministério do pastor Luiz e pastora Márcia. É um privilégio sem tamanho de fazer parte de uma grande história, né, de um pequeno começo, que começou tudo aqui em Goiânia e hoje nós estamos nas nações. É tão lindo ver esse trabalho que a gente faz com os bebês, com as crianças, com os juvenis, com os jovens, com os adultos, com os idosos, e de ver essa grandeza dessa obra, uma igreja prevalecente, uma igreja que permanece, uma igreja que frutifica tanto. Quase que a gente não acha palavras para expressar, mas o sentimento é de gratidão de fazer parte de uma grande história como essa. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar
que traz princípios bíblicos para você ensinar e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar os seus pais, professores, pessoas que estão investidas de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. Olá, eu me chamo Kellen Nave, sou esposa do pastor Adean Hamilton e ele é supervisor da Vinha Bahia. Nós já estamos ali naquele estado há 17 anos, né? Nós somos pastores da Igreja Videira em Salvador. O pastor Adean já era um grande admirador do pastor Aloísio e desde quando ele escreveu uma apostila que falava sobre discipulado, o pastor Adean ficou, senão nós temos que ir lá conhecer, nós temos que ir conhecer. E depois logo veio o primeiro livro do pastor Aloísio falando sobre célula. E em 1998, a gente começou a frequentar ali o antigo núcleo, cheio de emoção, porque era tudo muito novo, tudo muito diferente do que a gente vivia. E tudo nos fez crescer tão rápido e alargou os nossos horizontes, né? E para mim foi uma grande surpresa, grande crescimento. Tudo muito novo do que eu já tinha vivido, do que eu já tinha experimentado. Depois de 8 anos nós fomos enviados. Nunca tivemos um desejo, não, pelo menos eu penso que o pastor Adean tinha desejo. Nunca conversei isso com ele, mas eu não tinha o desejo, mas também nunca fui fechada, porque eu sempre soube do propósito de Deus para nós como família. E eu recebi a nossa ida para Salvador como um privilégio, como graça e favor de Deus. Discipulado, né? Não vou falar agora na área Domingo Kids, né? Na área do nosso Ministério Infantil, Domingo Kids, células, encontros, e eu vou além, né? Quando saí daqui de Goiânia, eu saí com um desejo, saí falando para o Senhor, Senhor, tudo que Goiânia tem eu vou ter. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de ter uma creche, de ter escola, e agora que Goiânia tem o abrigo, que venha o abrigo. O sentimento de 25 anos de videira, o primeiro que vem para mim é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E que venha mais 25, mais 50, porque eu sei que isso é só o começo. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Eu me chamo Jaida Delmondes e sou esposa do pastor Hugo Delmondes. Hoje, nós pastoreamos a videira em Osasco, na supervisão do pastor Wilson Silva, ali na Grande São Paulo. Nós chegamos na videira no ano de 1999 e tivemos o privilégio de participar da primeira conferência que aconteceu no mês de março, aqui no antigo prédio ali do Jardim América. O pastor Aloísio convidou um pastor de Curitiba chamado Robert Lai para falar e ministrar sobre igreja em células. Esse foi o nosso primeiro contato
com a Igreja Videira. Os primeiros anos aqui na Videira, em Goiânia, foram sobrenaturalmente incríveis. Eu posso dizer para vocês que nós vivemos imersos num tempo de avivamento. Eu posso testemunhar que nós nunca vivemos o que vivemos aqui naqueles dias. E ao pisar os pés no prédio da igreja, eu já começava a me debulhar em lágrimas, a chorar, porque a presença de Deus era tão intensa, tão forte, tão viva, que era impossível não se encher do Espírito e da presença de Deus, ver aquele crescimento explosivo da igreja, ver as pessoas chegando do encontro, sendo transformadas, isso não tem preço. Eu sei que um dia será escrito sobre nós, nos livros das histórias dos avivamentos das igrejas no Brasil. Nós ficamos exatamente 7 anos aqui na Videira de Goiânia, sendo ensinados, ministrados e investidos de liderança. O pastor Aloísio lançou um desafio para todos os pastores que estavam com ele desde o início da obra. Ele nos desafiou a abrir uma videira em cada capital do Brasil. E isso aqueceu o nosso coração e foi ficando muito apertado, né? Porque alguns pastores já tinham sido enviados e nós precisávamos decidir, definir para onde nós íamos. E eu lembro que no final de um jejum de 40 dias, os pastores estavam no sítio, ficaram lá 7 dias em jejum e o meu esposo, quando voltou, ele já falou para nós, lá na nossa casa, a nossa família, nós seremos enviados, nós vamos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós tivemos o privilégio de plantar a videira em Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul. Ficamos lá por 6 anos com a nossa família, plantamos ali a nossa vida, os nossos melhores anos, os nossos dias, a nossa juventude naquele lugar. E quando saímos de lá, fomos enviados para São Paulo e deixamos no Rio Grande do Sul a videira plantada em 7 cidades ali naquele estado, para a glória de Deus, e estão lá até hoje. E fomos desafiados a ir para São Paulo, assumir o seminário. Meu esposo assumiu como diretor do seminário ali de São Paulo, turma especial, e foi assim que nós chegamos em São Paulo. O meu sentimento desse tempo de 25 anos de videira é de pertencer. Eu pertenço à videira, eu faço parte da videira, eu me sinto muito honrada, privilegiada de poder fazer parte dessa obra geracional, dessa obra que atrai, que é instigante, emocionante, vibrante. Eu posso dizer, eu pertenço a um povo, eu pertenço a uma igreja, eu tenho pastores que são os meus guias, que me levam a crescer, a avançar, que estão sempre me motivando. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloísio, da pastora Márcia, do pastor Wilson, da pastora Zanilda, que estão sempre nos cuidando, nos guardando, e tem sempre alvos, palavra de fé, para nos manter perseverante, rumo ao alvo, rumo à coroa que nos está reservada. Como Deus é bom! Que ano precioso estamos vivendo! Esse foi o nosso Batom e Bate-Papo de hoje. Semana que vem tem muito mais. Esperamos por você. Até lá!